Olá, eu sou o Henrique e você está no canal Arte Viral. Esse é um canal sobre arte e desenvolvimento humano e hoje nós vamos falar sobre xamanismo. Mas antes é muito importante que você se inscreva no canal e compartilhe para que outras pessoas também possam ter acesso a esse mesmo material. Se você se interessa pelos limites entre a iniciação xamânica e a obra de arte, esse vídeo é para você. Há cerca de 30 mil anos, povos de origem manchu tungus que habitavam a região conhecida nos dias de hoje como Sibéria, desenvolveram uma série de técnicas que proporcionavam conexão com os espíritos dos ancestrais e dos animais, com o objetivo de trazer cura para doenças físicas e mentais, além de caça com fartura, colheitas abundantes e fertilidade para suas comunidades tribais. Essas práticas, que tinham como base a conexão com estados alterados de consciência, denominados nos dias de hoje como transe ou êxtase, e que nunca foram associados a nenhum tipo de religião, são conhecidas como o xamanismo. O termo xamanismo se origina da palavra russa xa, que significa conhecer. O xamanismo possui em suas bases a crença de que o planeta Terra é um ser vivo que abriga inúmeros outros seres vivos. Além disso, para o xamanismo, tanto os planetas como as estrelas, as florestas e os rios possuem espíritos, e os principais objetivos do ser humano se juntam numa única busca, que é conhecer e se conectar com as forças da natureza que agem no planeta, e nunca ir contra elas, pois a força da grande Mãe Terra está no campo do sublime, sendo tão grande e potente quanto os seus ensinamentos. Dentro da literatura ocidental, alguns dos principais autores sobre o xamanismo são o romeno Mircea Eliade, que escreveu o xamanismo e as técnicas arcaicas do êxtase, o peruano Carlos Castanheda, autor de diversos livros que nos relatam suas experiências com o xamã conhecido por Dom Juan, e o norte-americano Michael Harner, que escreveu O Caminho do Xamã. Segundo Michael Harner, algumas das práticas xamânicas já eram realizadas pelos povos da região do rio Ganges, na atual Índia, há 70 mil anos atrás. Em várias partes do mundo, práticas muito semelhantes se desenvolveram, seja nas Américas, na Oceania, na África e na Ásia, por povos muito distintos e que sequer possuíam contato entre si. A figura central do xamanismo é o xamã. O xamã é um profundo conhecedor da natureza onde vive e do ser humano, tanto do seu corpo físico quanto do seu corpo mental e espiritual. Ele faz a conexão entre os seres humanos e os espíritos ligados à cura, à caça, à colheita e à fertilidade. Na América Latina, os xamãs também são conhecidos como pajés ou curandeiros. O chamado para o xamanismo pode ocorrer de diferentes formas. Em algumas culturas da Oceania, o xamã era normalmente alguém que possuía doenças físicas ou psíquicas associadas a ataques de epilepsia e que havia conseguido se curar. Nas culturas norte-americanas das tribos iroquois, o xamã poderia ter sofrido um trauma na infância, como passar por afogamentos ou acidentes que causassem experiências de quase morte. Já nos povos tungus siberianos, a tradição xamânica costumava ser transmitida dos avós para os netos. Ao morrer, nessas culturas, o espírito do xamã não vai para o mesmo lugar dos outros espíritos das pessoas comuns. Ele aguarda junto aos espíritos guardiões o momento de retornar à Terra, renascendo em alguém mais novo da própria família. Existe também a iniciação por vocação ou escolha.
Ao decidir trilhar o caminho do xamã, o iniciante é afastado do grupo a fim de desenvolver as sensibilidades espirituais, o conhecimento das ervas de poder e das forças totêmicas dos animais, bem como aprender as técnicas para se alcançar o êxtase, isto é, entrar em contato com as forças de que os povos yaquis mexicanos denominam de Nahual. As forças do Nahual estão ligadas a uma realidade extracotidiana. Se compararmos com o estado de consciência normal da humanidade nesse momento, que também é conhecida como a primeira atenção, ou o tonal. A exposição ao reino da segunda atenção, chamado de Nahual, se abre através das portas perceptivas, dando a sensação de ver e sonhar ao mesmo tempo. A segunda atenção, o reino do Nahual, não é um reino para as palavras comuns e nem para as descrições comparativas. O Nahual é um reino da ação, da sabedoria, da sensibilidade, da abertura para a transformação que leva até a cura. O transe é a característica principal do xamanismo e faz a ponte entre o tonal e o Nahual. Todas as técnicas xamânicas existem para proporcionar um deslocamento da realidade cotidiana para a realidade mágica, de forma segura para o xamã. Antes da iniciação, o xamã passa por longos períodos de silêncio e isolamento, ora sozinho, ora acompanhado por outros xamãs, em jejuns duradouros, onde aprende a conhecer os limites do seu organismo, bem como entra em contato com os poderes da mente, das ervas medicinais e aprende a reconhecer o espírito totêmico dos animais e dos seres elementais das matas, dos rios, dos mares, das montanhas, da chuva e dos ventos. A experiência xamânica assume o caráter de uma investigação nos campos do consciente e do inconsciente. Ele transcende os pensamentos aprisionantes, baseados nos conceitos de verdade. A base da iniciação xamânica está em 3 aspectos principais: o domínio do fogo mágico, a morte mágica e o voo mágico. Entre os xamãs tibetanos, o domínio do fogo mágico diz respeito à prática de distintas técnicas de concentração e de respiração, realizadas para induzir ao transe. Essas técnicas dizem respeito aos ciclos respiratórios contínuos de longa duração e que elevam a temperatura do corpo e também as formações de imagens mentais, de olhos fechados e em profunda concentração, onde o xamã relata poder ver uma intensa fonte de luz. Já a morte mágica é um momento do ritual onde o iniciado tem a sensação de estar tendo seu corpo esfacelado e destruído por espíritos dos subterrâneos. Ele tem a sensação de ter seus ossos deslocados e sua carne cortada em pedaços, sendo jogada aos 4 cantos para ser devorada pelos demônios das doenças. Após destruí-lo, também lhe ensina o poder para conhecer todos os males, assim como a cura para esses mesmos males. Segundo os relatos dos povos ayacutis do Peru, o iniciado xamã tem a impressão de seu corpo físico estar sendo destruído para depois nascer novamente. Assim, ele também aprende como reconstruir seu corpo espiritual, renovando seus planos internos e se tornando assim senhor desse conhecimento. Ele se torna detentor dos poderes da cura. Terceira etapa da iniciação xamânica diz respeito ao voo mágico. Tanto nas tribos iaquis dos desertos mexicanos, quanto entre os esquimós inuits do Alasca, após passar pela morte mágica, o iniciado deve conhecer os seres elevados dos céus e as energias que o guiarão, ajudarão e o acompanharão todas as vezes que ele estiver no estado de transe. Assim como o ritual da morte mágica costuma ser realizado em lugares escuros, como as cavernas,
O voo mágico normalmente se dá junto a uma grande árvore. Todas as etapas da iniciação xamânica são acompanhadas por rezas, cânticos, contação de sonhos, dança, música de chocalhos e tambores, tocados com ritmos constantes e hipnóticos, e também da fumaça da queima de ervas e do fogo. Além disso, o xamã realiza o voo acompanhado de objetos simbólicos com poderes mágicos, como suas vestimentas, pedras, colares, penas e pinturas em seu corpo. É comum que o vocabulário de um xamã seja muito mais abrangente que o vocabulário de um indivíduo da comunidade. Durante o voo mágico, por exemplo, o xamã conversa com os espíritos numa linguagem tão particular e própria que poucos podem compreender somente pela razão. Porém, a abertura das portas da percepção xamânica durante o transe requer um alto gasto energético para se manter a consciência durante o estado de sonho. E assim, o tempo de um ritual xamânico leva em consideração que a percepção aos poucos vai se fechando para o Nawal e retorna ao tonal, isto é, a percepção cotidiana. Ao retornar do voo mágico, o xamã se recupera e pode transmitir ao grupo tudo o que viveu durante o período do transe e partilha essa sabedoria. O xamã não pode esquecer o que viveu durante o momento do êxtase, pois deve trazer as mensagens que os espíritos enviaram para o grupo com quem ele vive. Para o xamanismo, toda doença passa pelo corpo mental e espiritual antes de chegar ao corpo físico. O xamã também tem a capacidade de realizar operações mágicas onde retira doenças que podem se materializar em forma de objetos, pedras, plantas ou animais. Assim, com a permissão do doente, o xamã explora e visita seu plano inconsciente numa viagem de cura do outro, pelo outro, com o outro e através do outro, proporcionando a possibilidade de o próprio doente substituir seus planos internos e construir novos universos simbólicos, saudáveis e abertos para o presente do aqui e agora. Os rituais xamânicos estabelecem uma nova ordem nos pensamentos e nas sensações de quem está envolvido nele. Nas pinturas rupestres, encontramos os registros de rituais realizados num tempo em que os mistérios da natureza eram tangíveis pela magia. A arte totêmica se compõe justamente das criaturas presentes nos sonhos de uma tribo e espelha a unidade dos seres humanos com a natureza. Os totens expressam a força da vida pelo campo sutil dos animais. A arte xamânica se comunica com o inconsciente e mantém a nossa conexão com a ancestralidade do planeta e com as primeiras manifestações do ser humano. E esse foi o nosso resumo animado da semana. Se você gostou, clica em joinha e se inscreva no canal. Esse é o Arte Viral, um canal sobre arte e desenvolvimento humano. Eu sou o Henrique e até breve.